Graça e paz, boa noite, irmãos. Espero que esteja bem. Você, sua família, seu coração. Você já orou alguma vez e parecia que Deus estava dormindo? Como se você estivesse atravessando uma tempestade e parece que Ele não estava vendo, não estava presente? Eu quero ler um texto do Evangelho de Marcos. Para você que em algum momento já se sentiu assim ou talvez agora se sinta dessa forma. Evangelho de Marcos, no capítulo 4, lá no finalzinho, no verso 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses discípulos de Jesus passaram por um momento bem difícil. Quem tem medo de água pode imaginar o que eles enfrentaram aqui com ondas altíssimas e o barco enchendo de água e Jesus dormindo. Eles estavam em meio àquela tempestade e ele parece não se importar, ele dorme. Eles dizem: Mestre, não te importa conosco, não te importa, nós vamos morrer. E a cena seguinte, ela me enche de espanto sempre que eu leio esse texto. Jesus fala com o vento, ele fala com o mar e eu fico a imaginar aquela cena de um mar agitado, vento batendo, água entrando, e ele diz: Acalma-te, emudece. O vento e o mar o obedecem. Os discípulos que estavam assustados com a tempestade agora estão boquiabertos, assustados com o poder que ele tem sobre o vento. Você já imaginou alguém que controla o vento? Às vezes você está no meio de uma tempestade e se sente como esses discípulos. Deus está dormindo, Ele não está vendo o que está acontecendo, Ele não se importa com a minha vida. Depois de lermos o texto de Marcos, a resposta mais rápida que pode vir à sua mente é que você então precisa ter mais fé, que Ele não está dormindo, que Ele não está distante, que Ele está perto de nós e nós é que precisamos nos esforçar em fé, porque Ele diz: como é que não tendes fé? No verso 40. E isso, irmãos, é verdade, você teve um bom entendimento e tem uma boa aplicação. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção a observar esse barco, essa tempestade, com mais atenção. Eu quero mostrar a semelhança desse momento com o momento que viveu Jonas, lá no Antigo Testamento. Eu não sei se você conhece bem a história de Jonas, mas logo na abertura do livro de Jonas, capítulo 1, no verso 4, é dito assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade,
e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, perdão. Veja, Jonas está num barco, há tempestade, vento, ondas, água entrando, pessoas desesperadas e ele dorme, tem sono. Lá no Evangelho de Marcos, nós temos Jesus, um barco, vento, onda, água entrando, pessoas desesperadas e ele dorme, ele está com sono. Tem alguma semelhança aqui, mas pensamos, no texto de Jonas, a solução foi ele ser lançado ao mar. Ele foi expulso do barco para que a tempestade irada de Deus se acalmasse. Com Jesus, não. Jesus ordenou que o mar se aquietasse e ele se aquietou. Lá em Jonas, para você entender esse momento em que Jonas é lançado no mar, aconteceu assim, ainda no capítulo 1 de Jonas, a partir do verso 11. Ele diz assim: disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me, lançai-me ao mar, o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós esse sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. No texto de Jonas, eles ofereceram a vida de Jonas, e é enfatizado no texto que eles eram inocentes. Eles ofereceram a vida de Jonas para acalmar a ira da tempestade. Mas Jesus, naquele barco, estava ensinando aos seus discípulos, e inclusive eu e você, que ele dá a sua vida para tirar você do meio da tempestade, ou pelo menos da morte da tempestade. Lá em Jonas, ele diz aos tripulantes, às pessoas daquele barco, ele diz, eu tenho culpa, me lancem no mar. Conosco e com os discípulos de Jesus, ele diz, vocês têm a culpa, me lancem ao mar. Jesus não foi lançado ao mar. Eu quero ler outro texto para que você perceba onde eu quero chegar. Mateus, capítulo 12, verso 40, diz assim. O próprio Cristo diz, Mateus 12, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus se compara a Jonas. Cristo, no barco com seus discípulos, é acusado de que ele os havia esquecido em meio à tempestade. Quando, na verdade, eles o abandonaram. Quando lhes pediu para orarem com ele no Getsêmani, antes da crucificação. Eles é que foram o objeto da sua própria acusação. Eles dizem, Jesus não se importa conosco. Mas adiante, aos dias ali, os momentos, melhor dizendo, que precediam a cruz, eles dormem.
Quando Jesus diz intercedam, orem, eles é que dormiam enquanto ele trabalhava. Ele foi quem morreu, recebendo sobre si toda a tempestade da culpa dos pecados, para que tanto seus discípulos como nós tivéssemos uma grande e absoluta certeza. Ele enfrentou a pior das tempestades. Ele esteve debaixo do poder da morte, à semelhança do que Jonas experimentou no ventre do peixe. E ele mesmo interpreta isso e nos ensina. É por causa da obra de Cristo. Por essa razão que você confia que ele jamais te abandonará. Qualquer que seja a sua dificuldade, a tempestade, por assim dizer. O desafio, irmãos, desse texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, não é só atitude de fé, é também. Mas o desafio aqui é confiar que ele tem toda a capacidade de cuidar de você. Pelo fato de ele já ter cuidado, ele já ter te livrado da morte, recebendo sobre si toda a culpa. Jesus, na sua morte, ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Eu recebo sobre mim a culpa de vocês, o pecado de vocês, sendo eu sem culpa. Os homens que lançaram Jonas estavam preocupados, dizendo: Senhor, nós vamos matá-lo, mas nós não temos culpa, somos inocentes. A culpa é dele. Nós queremos aplacar, acalmar esta ira. Nós queremos que ele morra para que nós vivamos. Jesus diz: eu me entrego para que vocês vivam. Eu me entrego para que vocês não sejam totalmente consumidos e destruídos pela tempestade. Jesus Cristo recebe sobre si o derramar de toda a ira de Deus contra o pecado, para que você não receba sobre si. Jesus Cristo, então, acalmou a maior de todas as tempestades. E é nesse entendimento que você confia. E então nós vemos porque ele diz: por que vocês são tão tímidos? Por quê? Porque vocês têm pouca fé. Entenda, por que vocês não confiam? Eu estou trabalhando aos meus, semelhança do Salmo. Eu dou, eu cuido enquanto dormem. Nós ficamos desesperados, lutando. Mas nós fazemos isso em meio às tempestades porque nós confiamos muito mais no nosso braço, na nossa força, do que no agir de Cristo, que para nós parece ser distante porque nós não vemos, não é tão palpável como nós gostaríamos. Mas ele então nos chama a crer, a confiar e a experimentar a habitação dele em nós, que é algo muito melhor e maior do que se você tivesse um grande ídolo, Deus poderoso do seu lado, porque você então confiaria nele, dizendo: olha, me ajuda, me socorre, agora o vento está batendo, agora a água está entrando. E Cristo então morre e diz: eu habito em vós. Não está ali no outro do lado, que pode dormir, que pode se afastar. Eu habito em vocês, eu cuido de vocês, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Que grande mensagem! Isso precisa nos encher de alegria, de confiança, até mesmo nos momentos mais difíceis, para que nós nos lembremos que Ele não está distante, dormindo enquanto você ora e clama. Ele vence a luta por você. Ele nos chama a confiar e não ter essa pequenez de fé.
essa desconfiança que é proveniente da nossa autoconfiança. Já dizia o profeta Jeremias: maldito o homem que confia em si, que faz do seu braço a sua força. O Senhor é nossa força. Vamos orar, pedindo que Ele nos dê cada dia mais entendimento dessa grande vitória conquistada por Cristo e experimentada por nós, em meio ao mundo que está realmente se debatendo em meio a ventos, ondas e grandes tempestades por causa do pecado. Oremos ao Senhor para que Ele nos preserve em meio às tempestades. Senhor Deus, Pai, que grande mensagem nós temos na Tua palavra que nos informa, orienta e conforta, de sabermos, ó Pai, que o Senhor em todo o tempo, em toda a história, estava projetando a nossa redenção, desde a queda. Desde aquele evento com Jonas, o Senhor já estava apontando para a vitória em Cristo. Ó Pai, e nós vivemos agora, tantos anos depois do sacrifício de Cristo, então olhamos para trás e temos convicção, certeza, Ele já veio, Ele já venceu o poder da morte. Ninguém tirou a vida, Ele entregou a si para que nós vivêssemos em Ti, unidos, confiantes, vitoriosos. Pai, dá-nos a nós maior entendimento da grandeza desta redenção, da grandeza da habitação de Cristo em nós, ó Pai. Dá-nos fortalecimento de fé, de confiança no Teu agir, na Tua força, no Teu poder e na Tua presença, para que nós, então, não vivamos por aí a pensar que o Senhor está distante, mas que nós tenhamos cada vez mais entendimento e experiência de que o Senhor habita em nós. Abençoa-nos, ó Pai. Cuida de nós. Nós confiamos em Ti, porque Cristo aplicou a confiança em nós. Nós oramos então em nome dEle, que tornou tudo isso possível. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que as suas tempestades sejam enfrentadas na confiança da habitação de Cristo em você. Que você tenha uma ótima noite. Nos vemos amanhã. Até mais.